muito boa noite para você. Começando o programa Jogo Aberto deste sábado aqui pela TV Tarobá de Londrina, o seu tradicional programa de entrevistas dos sábados à noite, também pela internet, né? Você acompanha ao vivo no facebook.com/Tarobá Londrina. Nós iniciamos esta semana o mês de novembro e todo o mês de novembro nós temos a campanha Novembro Azul, uma campanha de conscientização e de prevenção ao câncer de próstata. E é sobre este assunto que nós vamos falar hoje aqui no programa com o Dr. Ricardo Brandina, urologista. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Fernando. Prazer em recebê-lo aqui. Prazer é meu. Ricardo, a gente está aí em plena campanha, né, do Novembro Azul, e eu queria saber de você o seguinte: qual que é o foco esse ano da campanha? Que pese seja sempre, nós temos essa coisa da conscientização, das palestras e tudo mais, mas qual é o foco esse ano da campanha? O foco principalmente é a conscientização, porque o homem tem essa tabu que o homem, geralmente não procura urologista para fazer prevenção, e a gente vê que isso vem diminuindo a cada ano graças a esses programas de conscientização, de imprensa, da Sociedade Brasileira de Urologia. E esse ano, novamente, a gente tem como objetivo, nesse mês, fazer com que os homens procurem o médico para fazer prevenção do câncer de próstata. Certo. O câncer de próstata, qual é a incidência hoje dessa doença e que faixa etária que ele atinge mais? Fernando, o câncer de próstata, ele é o câncer sólido, o tumor sólido mais comum nos homens. 1 em cada 6 homens vão ter câncer de próstata. Essa é uma incidência alta. 1 em cada 6 homens? 1 em cada 6 homens vão ter câncer de próstata. Ele atinge principalmente homens após 50 anos. Hoje, no Brasil, em números absolutos, é estimado que nós tenhamos 70 mil casos de câncer de próstata. Se a gente fizer uma comparação, por exemplo, acabamos de ter agora, recente, em outubro rosa, para câncer de mama, em números absolutos, o câncer de próstata tem uma prevalência maior do que o câncer de mama, por exemplo. Ou seja, tem mais homens com câncer de próstata do que mulher com câncer de mama. Isso. Então, nos homens, é o tumor sólido mais comum. 1 em cada 6 homens vão desenvolver o câncer de próstata. E uma vez diagnosticado o câncer, é uma sentença de morte para o paciente ou não? Não. Exatamente esse é o motivo da gente fazer a prevenção. Prevenção é a palavra-chave. O câncer de próstata é uma doença silenciosa, então ela não traz sintomas. Se você esperar ter sintomas para procurar um urologista ou um médico, provavelmente você já vai fazer o diagnóstico numa fase mais avançada. Mas se você fizer o diagnóstico numa fase inicial, que é o objetivo da prevenção, a chance de cura é mais de 90%, com diversos tipos de tratamento. Certo. E quando você fala em cura, é para o indivíduo passar a ter uma vida absolutamente normal, curado? Curado, normal, vida normal. Sem câncer. Perfeito. Sem câncer. A próstata, quais são os exames? A gente sabe, né, do tabu, como você falou, que tem o PSA, que é o exame de sangue, né? Isso. E tem o exame do toque, né? Isso. O propriamente dito. Por que o exame do toque é considerado mais eficaz, ou não sei se é essa palavra que vocês médicos utilizam, é mais fiel, enfim, qual é a relação do exame do PSA e do exame do toque? Na verdade, não tem um exame que é mais eficaz. Os dois juntos são importantes. O PSA é um exame de sangue, é uma proteína produzida só pela próstata, não tem nenhum outro órgão do corpo que produz PSA. É até importante falar, se você tiver um PSA aumentado, também não significa que você tenha câncer. Algumas situações, o PSA pode estar aumentado. Tem pacientes que têm próstatas grandes, vão crescendo com a idade. Isso faz aumentar o PSA. O tamanho da próstata é um indicativo? Não é indicativo. Tem pacientes que têm o que a gente chama de hiperplasia prostática benigna. A próstata cresce. Qual é o tamanho da próstata? Quando você tem lá os teus 20 anos de idade, a próstata tem uma média de 20 gramas. A partir dos 40 anos, a próstata vai sofrendo um processo de crescimento. Alguns homens, elas crescem mais, outras menos. Eu tenho pacientes, por exemplo, com próstata de 200 gramas. São próstatas enormes. Sim. E qual é o formato dela? Esférico? Esférico. Esférico, parece uma noz. O tamanho de uma noz é o tamanho de uma próstata padrão. Certo.
Então, se a próstata crescer, ela vai produzir mais PSA, mas não significa que o paciente tenha câncer. O PSA, então, o que significa PSA? É uma sigla em inglês, antígeno prostático específico. Então, é uma proteína que é só produzida na próstata, que é detectada no exame de sangue. E que alteração que ela tem para dizer que o sujeito está com câncer ou não? Ela tem que aumentar, ela tem que estar aumentada. Se ela aumentar mais... A taxa? Porque a gente tem um valor, não existe mais um valor normal, mas a gente tem um valor de base do teu PSA. Se a célula for uma célula benigna, ela produz pouco PSA. Se tiver uma célula cancerígena, uma célula maligna, vai produzir uma PSA numa quantidade muito maior. Então, o paciente, por isso que é importante todo ano fazer uma sequência de tratamento, de ir no consultório médico, porque a gente consegue ver a velocidade de crescimento do PSA. Sim. Se o PSA crescer muito rápido, é um indicativo que pode ter um tumor lá, um câncer, entendeu? Interessante. Então, o PSA pode estar aumentado, então, no câncer, numa hiperplasia benigna, ou no caso de infecção, por exemplo, prostatite, né, que ele pode aumentar. Então, o PSA não é específico para câncer, por isso o toque é importante. Sim, aí vem as famosas piadinhas, né, doutor? E a gente não pode deixar de descontrair um pouco, principalmente essa questão da conscientização, né? A tecnologia está tão avançada, teve um amigo meu que falou assim, poxa, será que não tem esse exame por WhatsApp? Para dizer assim, porque está tão avançada a tecnologia e ainda precisar de um contato físico, não é? Sim. Qual é a percepção, o que o médico sente, né, nesse toque para dizer, olha, está alterado ou não está alterado? Está mais dura, mais mole, mais para cima, mais para baixo? Qual que é o diagnóstico? A gente fala que o exame físico não substitui nenhum exame de imagem. Só um dado importante, que os pacientes chegam, às vezes conversam, falam exatamente isso. Ricardo, me falaram que só o PSA é suficiente. Só um número interessante, que acho que é importante todo mundo ficar sabendo, os pacientes que têm um PSA considerado normal ou baixo, em torno de 20% vão ter o toque alterado. Então, se você não fizer o toque retal, você deixa de diagnosticar em torno de 20% a 30% dos pacientes com câncer. Essa é tanto a importância do toque retal. E o toque é importante porque a localização da próstata, a próstata logo em frente do reto. Então, quando a gente faz o toque, introduz o dedo no ânus do paciente, a gente consegue sentir a próstata. A próstata é uma consistência mole. Se você sente uma nodulação, a chance de ter um câncer é aumentada e você consegue fazer uma biópsia dirigida nesse nódulo. E o que causa esse nódulo? Geralmente são mutações que acontecem ao longo da vida. A próstata, a gente até estava conversando antes, a nossa próstata no homem, ela é programada para sofrer mutação ao longo da vida. A gente estava falando antes da nossa entrevista que se todos os homens vivessem até 100 anos de idade... e biopsiasse a próstata, a chance de ter um câncer de próstata é quase 100%. Quase todo mundo ia ter um câncer de próstata. Então, a gente vai sofrendo mutação ao longo da vida. Por isso que a idade é um dos principais fatores de risco. Quanto mais idade, quanto mais a gente vai ficando velho, maior a probabilidade de ter câncer. E os outros fatores de risco, quais são? Então, a idade é um deles. O outro é genética. Então, homens que têm familiares de primeiro grau, pai ou irmão, têm 2 a 3 vezes mais chance de ter câncer de próstata. Fatores ambientais, por exemplo, comida rica em gordura, também é um fator de risco, mas principalmente eu citaria esses dois, genética e idade. Que função tem a próstata no organismo humano? A próstata tem 2 funções muito importantes. Uma delas, em homens que estão em idade fértil, desejo de ter filhos, produz um líquido que vai alimentar o espermatozoide para poder fecundar. Então, ele é importante na fertilização. E segundo, na continência urinária. A próstata é um dos mecanismos que faz com que a gente segure a urina, a gente não perca a urina, né? Então, tem essas 2 funções. Depois que a gente brinca às vezes com os pacientes, que depois que o paciente já tem filhos, não deseja ter mais filhos, a próstata tem uma função só, que é da dor de cabeça. Ela cresce, pode trazer desconforto, diminuir qualidade de vida e aumenta o risco de câncer de próstata. A incontinência urinária tem alguma relação com próstata ou não? Não, com a cirurgia. Ou a próstata tem alguma influência na A próstata é um dos mecanismos que faz a gente segurar a urina. Então, a próstata, com certeza, a gente vai discutir depois, ela faz parte do mecanismo de incontinência urinária.
Então, se você mexer na próstata, existem alguns riscos associados à cirurgia. Interessante. Dizem, né, várias coisas que a gente ouve, tanto de especialistas, mas também ouve muito de pessoas que se consultaram, mas depois aquela informação vai se distorcendo, vira um telefone sem fio e quando chega no final, ela chega diferente. Se o sujeito está com vontade de urinar, ficar segurando muito tempo, isso é prejudicial ou não? É prejudicial. Isso pode acarretar alguns problemas, por exemplo, infecção urinária, isso pode atrapalhar, com o tempo, vai machucando a musculatura da bexiga, e o paciente pode ter aí mais sintomas urinários, por exemplo, acordar mais à noite para urinar. Isso é muito comum, a gente atende muito em consultório urologista, o urologista atende muito em consultório, pacientes que reclamam que acordam às vezes 3, 4 vezes à noite para ir ao banheiro, ou tem urgência, né? Tem que às vezes parar o carro, sair correndo para ir no banheiro para urinar. Mas e se ele ingeriu muito líquido? Porque também tem essa recomendação de se ingerir líquido ao longo do dia, Sim. não é? Principalmente no inverno, Sim. A gente ouve muito essa recomendação. Não é em decorrência disso? Ou não, existe uma cadência programada, digamos assim? Olha, o ideal é você ir ao banheiro de tantas em tantas horas. Não tem uma recomendação no número de vezes que vai ao banheiro. O que a gente recomenda é não segurar muito, porque isso vai atrapalhar, principalmente depois dos 40 anos, se o paciente desenvolve essa hiperplasia da próstata, isso vai machucando a bexiga ao longo do tempo. Mas assim, lógico que usar o bom senso, não precisa ir no banheiro de hora em hora, né? Só uma dica que você falou em quantidade de água, aproveitar que nós estamos falando, uma dica boa de quanto tomar água ao longo do dia. Tem muita gente fala de litros, 2 litros, 3 litros. Uma dica interessante é você tomar água, se você saber que está tomando a quantidade certa de água, a urina ao longo do dia tem que estar a cor da água que você está tomando. Então, se você tomar, às vezes, 2 litros, você acha que é o suficiente, se você for urinar, a urina estiver amarela, é pouca água. Por que ela... Porque a urina tem que estar diluída. Se a urina estiver muito concentrada, você toma pouca água. Então, ao invés de a gente usar números, 2 litros, 3 litros, observa a cor da urina. Se a urina estiver clara, você está bem hidratado. Perfeito. Agora, também tem gente que vai... muitas vezes ao banheiro durante a noite, porque enche muita cara também de noite. Tem que tomar esses cuidados à noite. Mas a próstata, se o paciente estiver indo muito à noite, deve procurar um urologista com certeza, porque pode ser os sintomas iniciais, não de câncer de próstata, mas pode ser sintomas iniciais desse crescimento benigno e pode estar machucando já a bexiga. Muito bem. Nós vamos para o intervalo então, doutor Ricardo, e depois vamos falar um pouco dos procedimentos que são adotados, não é? Pelos especialistas, o doutor é cirurgião também, vai falar sobre técnicas que são utilizadas para o câncer de próstata, para a retirada ou não da próstata. Daqui a pouco, depois do intervalo aqui no programa Jogo Aberto da TV Tarobá. Até mais.